tarde, mais um podcast Fala Comigo Deus para você, direto do trono de Deus. Mas olha, hoje nós temos um convidado para lá de especial, um homem de Deus, principalmente porque é um homem de Deus, Alexandre, né? Esse homem é um homem que vem trabalhando, fazendo uma obra excelente. Olha, também indicado por uma pessoa maravilhosa. Antes de eu falar por quem ele foi indicado, quem é essa pessoa maravilhosa, eu vou pedir a você para se inscrever no canal, dar um like, ativar o sininho. Não esqueça, esse programa vai crescer se você ajudar a crescer. Compartilha, vá lá, visita todas já estamos na segunda temporada. Esse é o programa 23. 28, aliás, diga-se de passagem, é o 28, né? Então, você vai nos episódios anteriores, assista, é muito importante, tem cada testemunho lindo, que edificam muito a vida das pessoas, sabe? Então, vale a pena. Às vezes você fica aí vendo novela, não tô falando mal de nada, mas tô dizendo que você, ao invés de você gastar tanto tempo com os seriados, com as novelas, divide, bota um tempinho com o programa Falar Comigo Deus. Assista mais nossos programas, nossos episódios gravados, porque vão edificar mais a tua vida, com certeza. Amém. Né? Muito bem, vou apresentar a vocês Alexandre Santiago. Dá um cumprimento aí pro nosso pessoal aí. Graça Alexandre. e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria estar aqui nesse programa Fala Prazer Comigo Deus. nosso. E um prazer também estar aqui. Fico à disposição da senhora Ângela para responder tudo dentro da simplicidade que Deus tem colocado nas nossas mãos, na certeza de que o Senhor é bom e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Alexandre, esse programa é um programa simples, mas é um programa que alcança almas, né? O que você vai falar, com certeza vai alcançar muitas almas. É um programa de testemunho. Isso aqui é um momento que a gente passa contando as maravilhas de Deus, que Deus tem feito em nossas vidas, né? Para a gente levar para essas pessoas na hora do almoço. Estrategicamente, Deus deu esse horário de 12h a 1h para justamente as pessoas se alimentarem espiritualmente, né? Porque presume-se que estarão comendo, almoçando, né? E aí esse almoço, né, físico, né, o alimento físico, aí Deus dá o alimento também espiritual. Muito bem. Nós vamos apresentar o Alexandre, porque o Alexandre veio pela Maria Malafaia. Mas antes de falar qualquer coisa, ele é esposo de uma pessoa também magnífica, né, que é a Elisângela. Elisângela esteve conosco, Elisângela Santiago esteve conosco também. Eles são casados, pai de quatro filhos, né? Abençoados. Também pai atípico, né? De um menino que é um homem, que é um milagre de Deus também, né? Avô da Melzinha. Avô já! Avô da Que Melzinha. coisa linda! 1 ano e 6 meses. Maravilha! Nossa princesa. Muito bem. Mas vocês têm um trabalho maravilhoso que eu fiquei impactada, sabe, Alexandre? Quem é o Alexandre? Alexandre é um advogado, um homem de Deus, em primeiro lugar, um advogado brilhante, é um homem que trabalha na igreja e congrega na igreja IPAN, né? IPAN, né? Igreja Profetizando as Nações. Maravilha, que tem um pastor também muito abençoado e que você vive sob a direção desse pastor, não é isso? Pastor Emerson Pinheiro, nosso pastor, homem de Deus, esposo da pastora Fernanda Brum. Sim. E esse casal pastoral presidencia a nossa igreja e são uma bênção em nossas vidas, para a comunidade, pessoas muito simples. Maravilha. E que servem ao Senhor com muita alegria. É bom falar isso porque é importante, porque às vezes as pessoas pensam que a pessoa, porque ela tem um nível, né, de fama diferente, que é besta, é enjoada, é chata, e é bom você dizer isso, né? São pessoas... A minha filha é lá da Comunidade Internacional Evangélica, né? Comunidade Evangélica Internacional, o contrário.
E é uma benção também, lá também tem a Aline Barros, que Sim, até é muito amiga amiga da da pastora Fernanda, Fernanda. pastora Isso. Fernanda Brum. Eu já escutei um pouco dela, não muito, mas alguma coisa, e gostei muito. A palavra dela é uma palavra muito abençoadora também, né? Ela como pregadora, Sim, ela tem uma palavra muito abençoadora, eu gostei muito. amém. Mas muito bem, hoje a história é sua, Alexandre, né? Hoje o testemunho é o seu, Glória a né? Deus. Então, pela misericórdia de Deus, você é um homem que se converteu há 20 tantos anos 21 atrás, anos. 21 anos 21 anos. atrás, né? Você iniciou sua trajetória com Deus em que igreja? Na igreja presbiteriana de Piraquara, fica em Realengo. Em É ali. uma igreja de bairro, mais de 50 anos de organização, uma igreja tradicional, porém avivada. Quem é o pastor Com o presidente? pastor João Luiz. Pastor João Luiz é um homem de Deus. Está na quinta eleição, lá o pastor é Que eleito. coisa é, igual ao meu regime Isso, estivemos há pouco congregacional. tempo com eles lá, onde ele comemora 25 anos de pastoreado na mesma Na mesma igreja. igreja. Na mesma igreja. Então, assim, um homem de Deus, como eu coloquei no meu relato, um homem que cuidou da minha família desde a conversão a, até a restauração, a cura, a instrução, um mestre de grande quilate, de grande gabarito, nos preparou para liderar, nos colocou para liderar e ao final, em 2021, pela misericórdia do Senhor, nos enviou, porque o Senhor tinha outros horizontes. Nós somos fiéis à nossa igreja local. Em 21 anos de caminhada cristã, só temos duas igrejas, né? 18 anos na igreja presbiteriana de Piraquara, com o pastor João, Que história e linda, os, né? os últimos Que 4 anos, testemunho. porque o Senhor nos enviou na igreja profetizando as nações, servindo ao Senhor da maneira que Ele nos comissionou, né? Que é um ministério onde, não sei se a Elisângela chegou a comentar, que o nosso próprio pastor Emerson fala em algumas pregações dele, que é o ministério do metrô. Não, não chegou Não chegou a falar? mencionar, não. O ministério do metrô é aquele que está por baixo. Ninguém está vendo. Mas o metrô está passando ali, para um lado Tá e para o outro. acontecendo. E é intenso. Então, pela misericórdia de Deus, nós servimos ao Senhor de uma forma diferente. Nem melhor, nem pior. Diferente. Com a intenção e o foco em alcançar almas, em adornar a noiva do Senhor, porque muito do que vem Preparar. para nós cuidarmos são pessoas crentes, que estão de alguma forma precisando de direcionamento, e o Senhor tem nos dado graça para isso. Amém. Mas olha só, vamos dizer, há 21 anos atrás você era mais jovem, né? Um Sim, pouquinho mais mais jovem. E aí você se converte. Você já era formado? Já era advogado? Não. Veio se formar, casado? Já era Casado casado. com a Elisângela, sim. Tá, então vocês dois se converteram na Juntos, na mesma igreja, na mesma Gente, igreja. que história linda. E ali Deus mudou a nossa vida, a nossa Você história. vinha, trabalhava, aprendeu. Aí você trabalhava numa empresa secular, não é isso? Sim, sim. Bem posicionado. Naquele né? tempo, não. Ainda Naquele não era. tempo, Fala um pouco aí. eu fui militar do Exército por 9 anos. Servi as Forças Armadas por 9 anos. Saindo das Forças Armadas, eu tive um restaurante. Restaurante não era crente, então um restaurante onde tinha comida, bebida, shows ao vivo. Normal, né? Aquela coisa toda. E quando eu me converto nessa igreja, a primeira coisa que o Senhor fez comigo foi acabar com tudo que é tipo de vício. Foi a primeira coisa. A primeira coisa. E assim, impressionante, porque nós tínhamos aquele restaurante, por ser um lugar onde na minha cabeça eu queria ser tratado como cliente, eu queria tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado como cliente, eu tinha ali uma mesa que era reservada para eu receber os meus amigos. E ali, onde meus amigos sentavam, eles nem pagavam a bebida que eles consumiam, que eram meus amigos. O Senhor me abençoava de alguma forma ali. E nós fomos na Igreja Presbiteriana de Piraquara, convidado por um ex-sócio da minha esposa, que era homossexual, que ela tinha um salão de beleza,
o Senhor Usou ele. usou esse homem, Aham. ele se converteu naquela igreja, se casou naquela igreja, Mudou suas práticas. mudou as práticas, mudou a vida dele. Nós fomos convidados por ele para participar de um culto chamado Culto da Colheita. Culto da Colheita é aquele culto onde pessoas não crentes eram convidados por membros da igreja para que o Senhor fizesse ali a colheita. Eu sei que foi sobrenatural. Uma pregação de um pastor abençoado, eu não me recordo o nome do pastor, mas um pastor com uma estola sacerdotal, vestido como se fosse um padre, que não era a indumentária da igreja, mas ele era um convidado. Ali ele falava tão rápido, parecia uma narração de corrida de cavalo. E ele pregou, deve ter pregado uns 20 minutos. E ali ele fez o apelo, eu e Elisângela fomos lá à frente, estamos aqui até hoje. Até hoje, na presença de Deus. E o mais impressionante, quando nós voltávamos da igreja, né, voltamos da igreja, eu passei no meu restaurante. Meu irmão trabalhava no período noturno e eu diurno. E nesse dia tinha pagode ao vivo, show acontecendo, a casa estava cheia. E o meu funcionário, Pérez, um querido que trabalhou comigo no Exército por 7 anos, no meu período de militar, eu trouxe ele para trabalhar comigo. Quando o meu carro encostava, que eu não estava no expediente, nunca bebi durante o expediente, mas fora do meu horário de expediente, ele abria uma cerveja e colocava num copo de conhaque. Quando ele já estava, eu estava encostando o carro, e ele veio com aquilo para abrir, eu falei, não abre não. Ele, o que houve? Não abre não. Aí eu falei assim, parei de beber. Ele, como parou de beber? Aí eu falei assim, eu acabei de aceitar Jesus. Que lindo. E eles ficaram, não, isso não é verdade, isso não é possível. Como que é isso? Nunca tive vício, nunca fui um alcoólatra, mas era o tal do Tomava o social. bebê social, que não é bem social, porque a gente mas sabe que se fala, que né? na nossa cabeça, enquanto o você social não é apenas. dependente daquilo, você acha que é social, mas não é. Né? Mas, de qualquer forma, ali o Senhor começou essa mudança na minha vida. Elisângela demorou um pouquinho mais, a gente tinha adega em casa, porque comprava as bebidas e tinha as bonificações, tinha muito vinho em casa. A gente gostava de tomar um bom vinho. Ela ainda ficou um período, mas eu não queria beber sozinho. Falei, minha filha, olha só, tudo é no tempo do Senhor. Deus me requereu uma coisa. Não é a mesma coisa que requereu de você. Teve logo entendimento. Sim, e assim, eu não tinha... Eu participei de uma igreja batista até os 14 anos de idade. Só que é a semente. Mas a mentalidade de criança não tinha uma conversão genuína, né? Mas, de qualquer forma, ali começa a nossa caminhada. E o Senhor, ele começa a cuidar de nós. Nosso casamento tinha muito problema, mas muito problema. E, pela misericórdia do Senhor, o casal, que era o líder do Ministério de Família, o irmão Alberto, que é um amigo muito querido. De Piraquara. Da igreja Piraquara. O irmão Alberto, um amigo muito querido, meu até hoje. A esposa dele já está no Senhor. A primeira esposa dele já está no Senhor. E era uma mãe espiritual para Elisângela. Ela levou Elisângela no colo ali, cuidou da minha casa, da minha família. E eles nos instruíram na mesa. Tudo começava na mesa. Nunca tivemos um gabinete pastoral para tratar de um problema do nosso casamento, que eram vários. Pessoas vindo do mundo, com criações diferentes, com práticas diferentes, com suas mazelas, suas feridas. E o Senhor fez a obra. E esse casal, Alberto e Elisa, que já dorme no Senhor, inclusive tem um capítulo do livro praticamente dedicado a ela, o livro Improvável Mas Escolhido, o livro que minha esposa que ela escreveu citou recentemente. aqui, né, que vai publicar, né? Está publicado já nas plataformas digitais. Nas digitais. E aí será impresso aí agora no mês de junho. A gente vai, acho que já passou, né, a legenda. Isso. De qualquer forma, esse casal, eles cuidaram da gente na mesa. E a gente se sentia tão constrangido, porque eles tinham um testemunho tão forte de restauração, né? E quando eu olhava para o que eles contavam, de como era a vida deles e como a vida deles se tornou, eu falava, gente, isso é sobrenatural. É sobrenatural. Não é verdade. E ele sempre falava, vocês vão muito além da gente. Eu falava assim, irmão, se eu tiver 10% do que é o seu casamento, eu já me dou por satisfeito. E ele, não, vocês vão muito além. Que lindo, né? Que isso, homem também abençoado de Deus, né? Anos depois, ele ficou viúvo, né? Como eu disse, e nós é que apresentamos a atual esposa, uma mulher de Deus, irmã Delcília, que é uma bênção.
Casaram-se, né? casaram-se, então aí fomos padrinhos de casamento deles. Que Só o Senhor graça, né? faz Que bênção, essas né? coisas. Só o Senhor mesmo, Só o né? Senhor. Então, vocês já tinham filhos nesse período? Sim, sim. Já, né? Já tínhamos 3, né? Já Aí tinham só, 3 Só faltava o mais novinho. Que é o Levavam João. os 3 para a igreja? Sim, sim. Foi assim, a conversão lá em casa Foi geral. Foi geral, né? Mesmo tendo pré-adolescente, aquela coisa toda, que tinha, mas eu não queria, mas eu acho que a gente tem que ensinar as crianças no caminho, né? Não adianta você... A gente não A própria Bíblia fala, né? Isso, a gente não Ensina pergunta seu se... filho ao caminho que A deve gente não andar. pergunta para a criança se ele quer estudar ou não, se ele precisa ir ao médico ou não. Eles têm que ir. Por que tem que perguntar se ele Quer ir quer para a igreja, né? Não. Você leva e depois, quando ele ficar mais velho, Ele vai fazer a ele opção vai fazer dele. a opção dele. Muito bem, aí você saiu do exército, montou esse restaurante, depois Deus requereu esse restaurante de você. Sim. Você vendeu ou deu? O que você fez? Vendi Vendeu. esse restaurante, é uma passagem muito interessante, porque nessa ocasião, aquilo começou a me incomodar. Bebida, música secular. Converteu mesmo, Sim, né? foi, Abriu o foi, coração foi. mesmo. E aí o Senhor ele começa a me pedir que me desfizesse daquilo. Desfizesse daquilo. E aí eu participava do Ministério de Empreendedores da nossa igreja, logo no início. E aí o Senhor sempre teve uma promessa de que ele ia me levar para algo diferente e para algo melhor. E eu vendi aquele restaurante parcelado a perder de vista. Peguei 10% do valor, paguei um monte de dívida que estava do restaurante, trouxe as dívidas do restaurante todas para o meu nome, outras que ficaram, que das negociações foram feitas, e porque o restaurante era bem sucedido. Mas quando eu me converto, eu já não queria mais estar ali. Já não fazia o trabalho lá direito. Já não era, eu não tinha prazer de estar naquele negócio. Então as coisas foram tomando outro rumo e meu irmão era a mão de obra muito boa, mas não era um bom administrador. E aí, de qualquer forma, o Senhor me requereu, eu vendi aquilo a perder de vista e não recebi até hoje. Então, desse jeito. Os 90% do que era para ser pago... Faltou mesmo. Faltava. Porque eram 3 crianças na pagaram. época, né? E aí eu cobrava aquele cidadão o tempo todo até que veio uma palavra. Uma palavra. O Senhor falou assim, perdoa essa dívida. E a dívida era uma dívida grande. Aquilo ali dava para eu viver... Imagina um restaurante Eu parcelei em 18 vezes. Dava para eu viver 1 ano e meio sem até me preocupar com reposicionar no nada. mercado de trabalho só com o dinheiro que entraria. O Senhor, depois de 6 meses cobrando ele, o Senhor mandou eu perdoar aquela dívida. E aí quando eu liguei para ele, eu era militar, na época estava recém saído do exército, então quando eu falei com aquele rapaz, falei, olha só, quanto é que você me deve? Ele falou, não sei, várias vezes você já está me cobrando, eu já não tenho condição, não sei o quê. Aí eu falei assim, você não me deve nada. Ele sabia do meu passado militar, sabia que tipo porte de arma, aquela coisa toda, ele virou para mim e falou assim, irmão, olha lá o que você vai fazer. Eu tenho esposa e tenho 2 filhos. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, irmão, você não está entendendo. Meu O Senhor Deus. mandou eu perdoar a sua dívida. Que lindo. E depois que eu perdoo a dívida desse cidadão, ele, que não era crente, nem nada, o Senhor me abriu uma porta abençoada numa multinacional, uma empresa brasileira, bem posicionada no mercado, depois foi vendida para uma empresa estrangeira, e ali eu permaneci por 12 anos. Uma bênção. Então, tudo que Deus prometeu, se desfaz disso aí, que não glorifica o meu nome, que eu vou te colocar em lugares altos. Te compensou com um trabalho melhor. Me compensou, e ali eu vou para o mercado de trabalho, na função que eu já fazia desde o tempo de exército, que era uma parte de inteligência, e trabalhava na inteligência dessa empresa, voltada à área de segurança. Fui o chefe, entrei como chefe do setor, sem a qualificação necessária para ser o chefe, porque só qualificação que eu digo coisa de Deus, né? Coisa de Deus. De exaltar, né? De exaltar o nome dele. E no dia que me disseram que eu fui selecionado para a vaga de chefe, que nem era aquele processo seletivo, eu dei um tapa na mesa, gritei um glória a Deus, que a diretoria estava sentada e ficou todo mundo assim assustado olhando para minha cara. Então ali eu percebi que o Senhor, ele controla a nossa vida
E ali eu fiquei 12 anos até que o Senhor me 12 pediu. anos, bom trabalhador, Sim, né? até que o Senhor me pediu para entregar aquele. Requereu de Requereu novo. novamente. Alexandre, é uma sucessão de pedidos de Deus, de Deus requerer de você Para que eu tivesse mais tempo para cumprir a por obra causa do dele, propósito do dele, propósito né? dele. Muito bem, vamos lá. E aí, então, você tem sido um instrumento, né? Ficou um tempo nessa igreja de Piraquara, trocou, ficou 12 anos nesse período, né? Sim, Nesse trabalho, ganhando bem, tendo uma vida confortável sim, com a perfeito. sua família, não é isso? Mas aí Deus começa a requerer de você o propósito dele, né? Para completar a boa obra dele. Fala pra gente qual é o ministério, qual foi nesse período, qual foi o ministério que Deus começou a clarear a sua mente, a colocar na sua vida, Nós com a sua trabalhamos com esposa. família desde que nós nos identificamos com o Ministério de Família porque fomos cuidados no Ministério de Família da nossa Pelo igreja, pastor da né? sua igreja. Pelo pastor da nossa igreja e pelos irmãos que eram os líderes de família da ocasião, que já falamos aqui sobre É eles. uma igreja cuidadosa com a família, Muito, né? muito. Que É é muito importante a uma gente igreja falar. de família mesmo. As famílias fundadoras, Preocupada, nós estamos no preocupadas. mês da família, né? Sim, perfeito, mês de Veio maio. assim, foi uma coincidência vocês virem aqui hoje, num período que a gente está assim, a gente tem que estar sempre muito preocupado com a família. Porque o que acontece? O diabo tem atacado muitas famílias, né? Muito, muito. Mas eu achei tão lindo e eu quero que você conte com detalhe, com riqueza de detalhe, sobre todo esse trabalho que você desenvolve. E aí o Senhor, pela misericórdia dele, mais uma vez, porque de nós nada tínhamos, né? Como falamos ali, a gente foi, nos convertemos, fomos curados, restaurados, fomos instruídos, que a instrução naquela igreja Sim. sempre foi um ponto muito alto. Tinham muitos cursos voltados para a área de família. Tem escola dominical lá? Tem escola dominical, domingo de manhã. É muito importante. Muito importante. Então, com essa instrução que recebemos, a gente sempre teve, ardeu no nosso coração o Ministério de Família. Os encontros de casais nos brizolões, que a gente pega um brizolão, transforma num lugar de culto, em salas de aula voltadas para a área de família, e os casais não pagam um centavo. E tem um final de semana de reis e sacerdotes naquele lugar. Que bênção, Então, né? porque essa é a obra que o Senhor colocou no coração de outras pessoas e que a gente se espelhou. E a unção que a gente respeita é que a gente atrai. Ah, gostei, hein? A unção que a gente respeita é o que a gente atrai. Porque Muito quando a gente lindo. foi instruído na mesa, a unção que tinha na mesa atraiu a gente para hoje cuidar de pessoas na mesa. Quando a gente começou a ser tratado no Ministério de Família, aquela unção que permeava aquele lugar, a gente atrai essa unção também. E não é só para servir a sua igreja local, porque esse trabalho, por exemplo, num brizolão, ele envolve várias Atrai igrejas. muitas igrejas. Interdenominacional, não é uma placa de igreja presbiteriana. Não tem rótulo não de tem igreja. rótulo, pelo contrário. A gente costuma dizer que o Grinfa, um Grinfa Forte, que é um grupo de integração familiar, ele conversa com todas as demais igrejas. E o Grinfa de uma igreja com o Grinfa da outra igreja, porque quando nós formos com o Senhor, é uma bandeira só. É Jesus, não tem a bandeira de religião. Então, o Ministério de Família nos proporciona isso, de ter interação com outras igrejas, de colaborar com outras igrejas. E esse sempre foi o nosso ministério. Tratando das pessoas nos cursos que o Senhor nos capacitou para depois de um tempo, ministrarmos para famílias. Onde nós fomos curados, a gente passou a trabalhar na cura de outras pessoas. Para ajudar na cura. Na cura de outras pessoas. Não só na nossa igreja local, mas apoiando outros ministérios que precisavam implantar aquele trabalho e sempre tivemos à disposição. Sempre levantamos essa bandeira de cooperação mútua entre ministérios. E até 2021, para a gente encurtar um pouco, nós tínhamos esse trabalho exclusivamente com família. Recebíamos as famílias na nossa casa o tempo todo, nossa casa sempre As foi um lugar famílias pra da receber. sua igreja só da Piraquara, não, já eram de outras igrejas outras também igrejas que viessem. que- Qualquer família que sentisse necessidade, Sim, que sim. te encaminhasse, você acolhia? Isso. Você e sua esposa? Isso, porque o Elisângela? curso Casados para Sempre,
num dado momento você aplica na sua igreja, e como foram muitos anos aplicando, com turmas em Acaba 2 que semestres, acaba que da sua igreja todos estão vai formados. expandindo. E aí esse familiar que tem um parente não crente, indica. Também indica. E é um curso que é evangelístico também. Muitas pessoas se convertem durante o curso. Muitas famílias são restauradas durante o curso. Então, a gente recebia famílias de outras igrejas locais e nos colocamos à disposição. Quando nós chega em 2021, a pandemia fecha tudo. As igrejas ficam Fechadas, literalmente, paradas. trabalhando especificamente somente na questão de YouTube, do Instagram, em redes sociais, e aquilo ardia no nosso coração porque a gente recebia relatos de famílias que estavam Passando por muita passando luta. por lutas e o distanciamento social não permitia. Só que como a gente não podia fazer na igreja, a gente optava por fazer na nossa casa. Peraí, Alexandre. Você está confirmando exatamente o que a Elisângela falou, que vocês abrem, só que ela contou que ela abriu para as mulheres, para encontro de mulher. Você está me dizendo agora que vocês não só para ela fazer os encontros de mulheres, mas que vocês já vinham abrindo a tua casa para encontros de famílias inteiras? Sim. Nós fazemos o curso Casados para Sempre, ele pode ser ministrado na igreja, numa sala da igreja, ou na sua residência. Por comodidade, às vezes você pega um grupo de famílias que são próximos à sua residência ou não. Tinha gente que veio de muito longe e nós fazíamos curso dentro da nossa casa. Inclusive no período da pandemia. Mesmo sem conhecer aquelas pessoas. Sem conhecer, pessoas indicadas. Gente, que lindo. Pessoas que... Porque assim, se a gente fizer só para quem é o nosso conhece, amigo, não... Só para quem já está ali, não vale a pena. Eu gosto muito da senhora, dona Ângela. Eu vou fazer tudo para te abençoar. E não está fazendo muita vantagem, né? Muita vantagem. Tem que a senhora fazer. já é uma bênção. Tem que ser uma bênção. Tem que ser uma bênção para os de fora também. Os de fora, que é para colher o fruto, né? Tá. Muitas igrejas, elas são uma bênção, tem muito fogo, muito poder, muita palavra, mas elas não têm cursos voltados para a família, não têm cursos voltados para homens, não tem curso voltado para mulheres. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender só a palavra que vem do púlpito, que é uma bênção. Mas, e aquele tempo de Precisa ter mais do que isso, né? né? Acompanhamento. Então, só para ilustrar essa questão da nossa casa ser aberta, nossa Lindo. casa teve, por 5 anos anteriores à pandemia, culto com o nosso pastor presidente, pastor João Luiz Carvalho de Almeida, sendo o líder da nossa célula, que funcionava na minha casa, Maravilha. onde reuníamos toda quarta-feira mais ou menos 40 pessoas. Que lindo. De crianças a adultos. Era uma célula mista, onde minha casa, com 3 andares, ficavam os adultos no primeiro andar. No segundo andar, que eu tenho um pequeno escritório, ficavam os jovens, que aí ficavam os meus filhos, com a filha do nosso pastor e dos visitantes, e a filha do nosso pastor ali liderava aqueles jovens. E a minha esposa subia com as crianças e ficava no sótão. Então, independente... Organizava tudo, né? Na casa do senhor. Dava mais ou menos 40 pessoas toda quarta-feira por 5 anos. Que grandeza, né? Porque a gente, quando pediu ao Senhor uma casa, eu nunca pedi uma casa para minha família. Eu pedi uma casa para receber as famílias da Igreja do Senhor. Já era a serviço de Deus, E eu queria um apartamento de 63 metros quadrados. Porque, dentro da realidade financeira, você falava, eu moro aqui, é uma bênção. Quando eu for fazer algumas confraternizações, eu alugo a área de lazer do condomínio, reservo e vamos lá. E o Senhor nos dá uma casa. Com quantos metros quadrados? Mais de 250 metros quadrados, mais ou menos. Construída? Construída. Jesus, que casa grande. Um milagre. No Recreio, milagre, né? A gente não poderia comprar aquela casa naquele momento, mas o Senhor é aquele que faz o impossível, é para a obra dele. É dono da prata, é dar quem ele quer, né? Aquele apartamento de 63 metros quadrados eu podia comprar com o meu salário, baixava o meu FGTS, pagava com o que eu ganhava sem ter muita dificuldade. Quando a gente vai para essa casa, que é um testemunho longo, que eu entro naquela casa que nossos móveis eram planejados lá, tudo que a gente trouxe coube na sala. E estava dando eco. O Senhor, ele vira para mim e fala assim, você entendeu por que eu não permiti que você comprasse o apartamento?
porque não é sobre vocês. É sobre o que eu vou fazer. E a gente não sabia o que ele ia O que fazer. ele ia fazer? Isso é que é Não sabia. obediência, Não sabia. submissão, né? sabia. Alexandre, hoje as pessoas estão pecando por não se submeterem à vontade de Deus, por não querer fazer a vontade. Olha que Deus tinha, era uma grandeza para a vida de vocês. Aí vem a pandemia, fecha tudo, como nós falamos aqui. Já tinha comprado a casa. Já morávamos na casa, moramos nessa casa desde 2015. A pandemia foi em 2020, então tínhamos 5 para 6 anos na casa e fazendo a obra de Deus com muita alegria na igreja antiga. E aí a gente começa a cobrar, pastor, tem que voltar. Alexandre, não tem como. Aí, lá é conselho, né? E o conselho, muitos idosos na igreja com mais de 50 anos de organização, muitas famílias de fundadores, ali muitos velhinhos ainda, ele não tem como. O conselho votou, não tem como voltar. E aí a gente ficava naquela, e agora, gente? Querendo reunir... Não tem igreja aberta, não tem... As pessoas estão desigrejadas, como é que faz? E aí, Elisângela, na primeira semana Covid. Da pandemia, ela com 14 dias de lockdown, ela é acometida de Covid, numa forma grave, tem que ir para uma UTI. Está entubar. Ela contou aqui. Contou, né? Aí foi uma situação muito... Que Deus falou com ela lá no CTI, né? Falou. Ali, Deus resetou o ministério dela, porque ela costuma dizer que tem um ministério antes e um ministério depois. E de fato tem, né? A gente não desmerece nada do que aconteceu no passado, Sim, porque tudo fez foi uma parte, construção. Né? E quando a gente, uma certa vez, no aniversário dela, ela foi falar, não, porque Deus está fazendo tudo novo, não sei o quê. Tiveram irmãs lá que se levantaram do período antigo e falaram, não, a gente sempre foi abençoado nessa casa. E você não pode apagar esse passado, aquela coisa toda. E ficaram ali uns 15 minutos dando testemunho do que Deus fez na vida delas. Que lindo, ela nunca mais falou isso. Aí, claro, né? A gente sabe que é uma nova fase. E aí, quando ela volta para a mesa da cozinha. E o Senhor começa a tratar dela naquela mesa. Ela contou. E ela começa a escrever, ela virou uma escriba e vai escrevendo tudo que Deus vai falando. E eu dizendo, você tem vários livros aí. Você tem vários livros aí. E tem. Deve ter pelo menos uns 5 livros se ela reunir ali. Só que o Senhor direcionou para que ela começasse o ministério com mulheres. E aí como fazer isso? A gente trabalhava com família o tempo todo? Já era a casa aberta, já estava aberta para a família. Teria que dar mais um tempo para fazer, começar o ministério dela com mulheres, especificamente com mulheres, com seu apoio. Com meu apoio. Até porque ela ficou preocupada de falar, e agora? Eu vou começar o ministério com mulheres, eu sempre trabalhava, a gente funcionava junto, instruindo os casais junto, e como é que vai ser isso? Aí ela ficou um pouco preocupada, eu falei, Elisângela, isso para mim é o menor dos problemas, porque eu entendo o seguinte, que uma mulher reposicionada, quando ela volta para a casa dela, ela acaba com mais de 80% dos problemas. Profundo isso. E eu não digo 50% não, porque pode dizer, metade dos problemas é dele, metade são dela, não. Uma mulher reposicionada, entendendo qual o lugar dela na família, e em Cristo principalmente, ela consegue pacificar o lar dela. E isso é trabalhar com famílias. E aí eu falei, eu vou apoiar esse ministério. E aí começou, o tempo passou, veio uma mulher para a mesa da cozinha dela, onde ela discipulou essa mulher, ganhou essa mulher para Jesus, essa mulher estava com a família destruída, tentamos colocar o casal para fazer o curso, nunca fizeram, curso de casal, mas aquela mulher reposicionada, nossa querida Jo, aquela mulher reposicionada, ela restaura o casamento dela. Que lindo! Que fruto, hein? Com a conversão dela. Que fruto. Nem precisou o marido dela se converter, mas ela restaurou o casamento dela. E ali começou, foi a primeira, a discípula 01 dela. E aí nós tivemos um episódio onde a Elisângela entrou para uma mentoria da pastora Viviane Martinello, Casa de Isabel, e ela participava das turmas da Casa de Isabel, onde a pastora Viviane Martinello incentivou as mulheres de todo o Brasil, que eram muitas alunas no Brasil, a fazerem aliança, né? A buscarem se inteirarem na cidade, nos bairros. Criando um movimento grande das mulheres. Isso.
Ela conta, né, que depois formou um congresso, Isso, né? um congresso. Primeiro congresso, né, a partir daí, Na né? igreja Atitude, porque Atitude. a pastora Viviane Martinello veio falar nesse congresso. Como no Rio de Janeiro ela tinha muitas alunas, muitas seguidoras, essas alunas se reuniram e falaram, vamos no congresso prestigiar a pastora, porque a igreja é em Criciúma, e aí nem todo mundo tem possibilidade de ir para lá, para vê-la pessoalmente. Estava no Rio de Janeiro, então o pessoal veio. E aí, como começa? Ela entrou só querendo pagar mais barato nesse grupo, que era um grupo... Ela foi para participar pra do congresso. Para participar. Ela entra num grupo que criaram só para poder... fazer caravana, e aquele ingresso, que era o ingresso de um valor X, ia ter um valor menor, porque era o valor de caravana. Chegando naquela caravana, naquele grupo, aquele grupo, as pessoas começam ali a interagir. Contam e descobrem que não tinham como hospedar, né? Isso, porque teve uma irmã lá que parece que abençoou de 15 a 20 mulheres com a inscrição, que tinha um valor significante. E ela abençoou. E essas mulheres receberam aquilo, ficaram felizes. Mas não tinha... Só que era gente de outros estados, do interior do Rio, de fora do eixo ali de Recreio, Barra da Tijuca. Só que quando você tem um evento grande no local, os hotéis ficam lotados e fica mais caro. Fica muito mais caro. Aí essas mulheres ganharam a inscrição, mas não tinha... E começaram a ligar para os hotéis. E aí elas voltaram no grupo e disseram assim, poxa, irmã, foi uma benção vocês terem me abençoado, mas eu não vou conseguir ir, porque o hotel é muito caro, não vai dar para eu pagar passagem, o hotel mais alimentação para ficar 3 dias, não tem como. E aí, Elisângela virou, chamou a líder da caravana e falou assim, irmã, meu coração está sangrando, essas mulheres ganharam, estão querendo vir, não tem onde ficar. Eu tenho uma casa. Vamos abrir para elas? E essa irmã achava que a gente tinha uma casa e que essa casa era uma casa que ficava fechada, que a gente só ia ceder, não, era a minha casa, com a minha família. Meus filhos ainda não tinham ido embora, uma filha só tinha se casado. Então, os 3 casaram... Solteiros estavam lá ainda. Estavam noivos, mas moravam lá. Só uma filha tinha se casado e o quartinho dela tinha ficado lá todo direitinho. Eu sabia que na ocasião eram 15 mulheres. E dessas 15 mulheres virou 27 mulheres. Nós sabíamos que tinha... Ela conta no podcast, no episódio 22, se não me falha a memória. Nós sabíamos que ali tinham... 23, né, Juliana? 22, né? Ela conta que ela abriu a casa para 27 mulheres com a sua concordância, né? Que você foi o cozinheiro, não foi isso? Até hoje. Olha só vou fazer uma observação, porque esse testemunho é muito rico, é muito conteúdo, então deixa eu só separar assim, ó. Ele se converte há 21 anos atrás, né? Ele acaba entrando no ministério, Deus dando a ele o ministério com a sua esposa, para cuidar de família, dentro de casa. Vem Covid, ela passa aquele aperto, vai para o CTI, Deus fala com ela, dá o ministério, ela, além do ministério de casais, de família, Deus ainda dá o ministério de mulheres dentro de casa também, não foi na igreja, não. É para cuidar dentro de casa. A sede local que ela trata é dentro de casa. Aí vem um congresso grande, né? Você participa, ajuda, coopera. Muito bem. Gente, é uma coisa maravilhosa, porque já é difícil você abrir sua casa para para um encontro. Como é difícil a igreja abrir a casa para fazer uma célula, para fazer um trabalhinho qualquer, né? As pessoas não gostam. Por quê? Porque quando você chama, convida, quem convida dá banquete, né? Você tem que preparar um café, ou se tiver que dormir, se for pernoitar, comida, é casa, é cama, é roupa. E as pessoas não querem trabalho. As pessoas gostam de fazer a obra, mas sem ter trabalho. Eu imagino você hospedar pessoas dentro da sua casa final de semana, que era 15, hospedar 27 para começar uma grande obra. Cara, olha, vou te dizer, hoje em dia, tem que dobrar muito o joelho e agradecer a Deus por ter tido também o entendimento, por saber realmente entender a voz de Deus na sua vida, na vida dela, porque não é qualquer pessoa, não consegue. Eu vejo, já escutei até de próprios pastores dizer assim, na igreja eu atendo e tal, mas abrir minha casa não abro porque senão, entendeu? Eu falo também porque eu tenho um pastor maravilhoso.
Meu pastor Fius é um homem de Deus, um homem que cuida também e cuida do ministério de casal. A igreja tem poucos membros, mas cuida do ministério de casais. É uma bênção também. E é muito importante isso, porque hoje as pessoas estão muito solitárias. Os casais, as famílias estão sendo trituradas, né? Estão sendo assim, ó. O negócio é muito sério. Atingindo a família, o que vem aí, atingindo a família, e as igrejas têm que estar atentas para isso mesmo. É verdade. E desenvolver um trabalho, como você falou. Muitas igrejas não querem saber de ter especificamente para os casais um tratamento, um trabalho para homens, para mulher, precisa mesmo. Mas aí me diz uma coisa, isso foi até a pandemia, mas depois da pandemia prosseguiu, né? Sim, sim. Vocês continuam fazendo, trabalhando com a família? Continuamos. Inclusive, recentemente, recebemos um convite dos líderes de família da Igreja Viva, que é do pastor Hannisson, que é amigo pessoal do pastor Emerson Pinheiro, mas não por isso, porque eu nem tenho contato com o pastor Hannisson. Nós somos amigos há mais de 20 anos dos líderes de família que estão na igreja deles agora, recentemente, foram nomeados lá, e eles estão pedindo nosso apoio para implantar o curso Casados para Sempre na igreja deles. Muito importante. Submetemos ao nosso pastor Emerson. Peraí, você vai contar essa história porque você era da Piraquara. Sim, e vamos esclarecer aqui, né? Faltou essa 17 transição. anos. 18 anos na Piraquara, fazendo a obra do Senhor, cuidando das famílias, tratando sobre a direção do seu pastor, que é muito importante, né? Luiz. Muito bem. Aí, um dado momento, Deus manda vocês irem para outra igreja. Conta isso. A pandemia fechou tudo. A né? igreja. A pandemia fechou tudo. E aí, todos os cultos online. E aí começou a IPAM, a Igreja Profetizando as Nações, voltou o culto presencial antes da maioria das igrejas. Porque entendeu que tinha necessidade dessas pessoas estarem congregando. E aí, Elisângela me convida. Ela viu numa live alguma coisa? Na verdade, internet? Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho. Elisângela entrou em oração. Sim. E aí, Deus falou que nós não íamos voltar para a Depois da antiga pandemia igreja. iria E para aí a gente ficou assustado, porque aquela oração quando veio foi, então a pandemia não vai acabar? Então nós vamos morrer? E ela ficou com esse conflito. Aí eu falei assim, antes dela ter Covid, aí eu falei assim, Elisângela, quem tem promessa não vai morrer antes do tempo. Nós temos promessa. Sim, claro. E aí o que acontece? Ela teve Covid e aí aquilo fica mais latente ainda. E agora? Aí o tempo vai passando e ela, em oração, entendendo que o Senhor já tinha uma palavra que nós não voltaríamos para a antiga igreja, ela foi orar. E aí na oração veio IPAM. Ela nem sabia o que era simplesmente isso. IPAM. IPAM. Ela foi e colocou no Google. Quando coloca no Google, aparece a foto do pastor Emerson, pastora Fernanda Brum. E aí, a primeira reação, igreja de artista não. Que engraçado, né? Igreja de artista não. A gente não é estrela, a gente não quer, não busca esses lugares. Fazer o que lá? Fazer o que lá? Isso nós falamos com o nosso pastor Emerson, um tempo depois, e foi muito engraçado. Muito interessante, nós rimos muito sobre né? isso. Porque no nosso ministério, é muito nos bastidores. Uma igreja com muita visibilidade, talvez para a gente fosse assustador. Não era o que a gente buscava, não era o que a gente almejava. Ou o que você pensava, né? O né? que nós pensávamos. Mas o Senhor decidiu que era isso que tinha. Maiores, tinha planos, né? Maiores. E aí, com isso, a gente vai e começa na caminhada para o Senhor confirmar se era lá que nós íamos servir. Vem essa questão do congresso com as mulheres, recebemos 27 pastoras, 22 pastoras dessas que nós achávamos que eram 5, eu na verdade achava que era uma só. A pastora Rosinha, que ficou responsável pela intercessão, e eu falei... Do grupo, que era do grupo. Do grupo lá. Eu falei assim, o quarto da nossa filha tinha acabado de casar, estava tudo direitinho, essa pastora. Vai ficar lá a caminha dela, tudo direitinho, vai ter outras irmãs lá no chão com colchonete com ela, mas a pastora Rosinha. Eu sei que na sexta-feira, na quinta-feira do congresso, eu fiquei recebendo as mulheres com a minha esposa e entravam várias mulheres e falavam assim, muito prazer, pastora fulana. Aí eu, não era uma só? Pastora Cicrana. Não era só a Rosinha? Muito prazer. Eu sei que quando chegou na sétima pastora, acabaram as minhas camas de hóspede.
7, Caramba. e a Rosinha não tinha chegado. Aí eu virei e falei assim, olha só, vocês querem saber do negócio? Tinha a cama reservada para Rosinha. Não vai ter Falei, mais não nada. vai ter reservado para ninguém, porque Ninguém. começou a chegar a pastora, eu falei, vocês são tudo pastores, vocês resolvam entre Pastoras. si, porque senão eu ia estar beneficiando uma ou outra, né? Privilegiando uma e foi e muito não engraçado. E nisso, dessas 27 mulheres, são 22 pastoras. Meu Deus, acho que eu nunca vi tantas pastoras reunidas assim reunidas. num encontro tão assim, mais simples, né? Isso. Menor. Só que o que acontecia ali? O congresso acontecia na igreja Atitude, e elas, quando acabavam, iam para nossa casa e começava um culto das 10 da noite De até novo, um meia-noite. novo culto. E era um outro congresso. Que E aí lindo. ali foi feita uma interação. Hospedaram anjos, Sim, né? Porque muita a cura, palavra fala, né? muito testemunho de cura. Nesse final de semana, muito testemunho de cura, de restauração, de cura nas emoções, de pastoras. Maravilha, né? Pastoras dizendo, eu fui curado na emoção, de síndrome do pânico, de depressão, de coluna, uma que tinha uma coluna travada que não subia com a beleza, mala. né? E Deus falou, Deus as curou. Então ali a gente começou esse trabalho muito latente com mulheres. Uma das mulheres que estão ali dá um livro da pastora Moana Débora para Elisângela. E ali ela, estudando aquele livro, implanta um curso para mulheres, que é o curso que é feito na mesa. Que é o Aí Memórias vem do a Casulo. mesa, né? Novamente a A mesa. mesa, sempre na Ela mesa. falou muito no episódio dela sobre a mesa. Sempre na porque mesa. tudo acontece na mesa, né? Então, Sobre a mesa para a gente sempre foi muito importante. Nossos filhos, como já falamos, independente da idade, todos à mesa. Não tinha esse negócio de celular na mesa, na hora da refeição, e nós fazíamos todas as refeições juntos. Principalmente no período de pandemia, que ficou todo mundo confinado. Sempre fizemos. Sempre fizemos. Então, nunca foi uma coisa forçada e não é ocasional. Se minha família se reunir hoje, nós colocaremos a mesa e todos vão sentar à roda da mesa. Ainda é assim hoje. Isso está... Seus filhos também escasso. mantêm essa Mantém. mesma... Mantém. Esse mesmo jeito, né? Essa Mantém. mesma forma de... Muitas postagens deles de momentos em sempre comum. na mesa. Sempre na mesa. Mas é muito Quando importante. estão recebendo os Alexandre. amigos. Então, assim... Quando você recebe as famílias, vão para a mesa? Sim. Prepara o café, o Mesa é almoço. lugar de cura. É tudo. Mesa é lugar de cura. Tudo é feito à volta da mesa. A mesa. Então, esse episódio é o episódio da mesa. A mesa, porque é muito importante. A família precisa... A gente tem falado isso aqui no podcast, a gente tem tentado ver se as pessoas conseguem entender a importância da mesa, do café da manhã com a família, o almoço ou um jantar. Mas tem que ter a mesa. Você tem que sentar com seu filho à mesa, você tem que sentar com a sua esposa. Não pode um para um lado, outro para o outro. Fazer pelo menos uma refeição no dia juntos. Porque às vezes você trabalha Ou fora, uma na né? semana, pelo menos, né? Dentro da No possibilidade. sábado ou no domingo, né? Nós, na medida do possível, fazemos todas as refeições possíveis com a família reunida. A sua mesa deve junto. ser muito boa, grande, né? Foi evoluindo. Deve ter uma grandona. Hoje tem. Com quantos lugares? Hoje temos uma grande numa área gourmet que fica na parte de fora, com 12 lugares, que Ai, Elisângela gente, bota que 20 lindo. mulheres lá. Que maravilha, gente. Olha só, coisa As dentro linda. da sala que cabem 8, confortável, Aham. ela bota 12. Uhum. Bota cadeira nas esquinas e vai embora. Então, assim, sempre tivemos essa questão do cuidado na mesa, porque nós fomos cuidados na mesa. Então, a unção que a gente respeita é que a gente atrai. E o casamento de vocês é um casamento abençoado também. Glória a Deus. Deus restaurou tudo que precisava ser restaurado, nos mostrou, colocou dentro de nós coisas que a gente não imaginava. Nós estávamos conversando lá fora e você contou um episódio que eu achei muito interessante e gostaria muito rápido, porque a gente não está mais com muito tempo. Uma hora é Sim, muito curto, curto, um testemunho tão maravilhoso. Mas assim, você me falou que você é um advogado e que há uns dias aí atrás uma mulher lhe procurou querendo se divorciar. E eu achei uma experiência incrível. E gostaria que você falasse para o nosso público, porque, olha, gente, Deus faz por completo. Deus não pega uma pessoa e vai fazendo de qualquer maneira, não. Deus sabe bem o que quando Deus tem um propósito, ele tem um propósito, ele vai executar do jeito dele, mas é muito sério. É muito importante que ele mexa em várias áreas, às vezes, da vida da pessoa. E eu achei lindo, porque você é um advogado, é um homem que vive do direito, né? Hoje, Trabalha. 100%. E aí Deus fez como ele trata da família. Olha que interessante. Ele
cuida das famílias em casa e a sua esposa tem um ministério com mulheres. Mulheres sofridas, mulheres pastoras, enfim. O que Deus manda, faz os congressos. E olha o que aconteceu. Que episódio lindo. Conta aí pra gente. Na verdade, é uma coisa que acontece comigo desde que eu me formei. Né? Sou advogado há mais de 10 anos e trabalhando na área do direito. E eu acho incoerente, apesar de não ser ilícito. Conheço advogados, são pastores que fazem divórcio e não vejo problema nenhum nisso. Sim. Só que o que Deus No requer teu caso dele, é diferente. o que Deus requer dele não é o que Não requer é o de que mim. requer de você. O que Deus requereu de mim era que, ao invés de eu Separar, de eu divorciar. patrocinar divórcio, que eu tentasse fazer o máximo para restaurar. patrocinasse a restauração. Patrocinasse Gente, a restauração. muito forte. Então, esse episódio recente é um exemplo do que já vem acontecendo há mais de 10 anos, onde nós fazemos campanha pelo Google, né? E os clientes me chamam pelo WhatsApp. Quando chamam pelo WhatsApp, me chamam para várias coisas relacionadas ao direito. Eu sou especialista em direito de família e sucessões, que trato de inventário, quando a pessoa morre, testamento, quer deixar as questões familiares resolvidas antes da morte, ou depois que falece, a gente tem que fazer o que a lei determina. Só que divórcio é uma coisa que eu nunca, sempre coloquei no meu coração que eu não ia fazer. E Deus nunca permitiu que eu fizesse para a glória dele. Amém. Né? Então, várias mulheres entram em contato comigo falando: eu queria me divorciar, eu quero saber quais são os meus direitos. E eu faço a entrevista com elas normalmente. Oriento, digo quais são os direitos, que às vezes a mulher está passando por abuso, falo o que ela tem que buscar, não sei o quê. E no final, ali no meio da conversa, eu pergunto: você tem quantos anos de casado? Tantos anos? Tem filhos em comum? Tem. As crianças são pequenas? Aí eu falo: você está certa que você vai se divorciar? A maioria já vem dizendo assim: não tem dúvida nenhuma disso. Isso é inegociável. Aí eu chego para elas e falo assim: olha só, eu conheço um Deus que pode mudar todas as coisas. E mudou a minha vida, mudou o meu casamento. E pode fazer na sua vida também. Para aquelas que têm o coração aberto de receber, eu passo para minha esposa e minha esposa trata com as esposas. Meu Deus, que obra linda. E recentemente teve uma que Elisângela fez, já está... Eu acho que amanhã faz a segunda reunião com ela na nossa casa, na mesa. Pessoas que, como a senhora falou, não conhecemos, mas que principalmente se fala que é crente. Porque às vezes a pessoa é crente e está desalinhado com o que diz a palavra de Deus com relação ao casamento. Só é crente. Às vezes só falta um direcionamento como nós precisamos. Né? Não tomou ainda, não teve contato mesmo com Jesus, né? Não tem intimidade. A intimidade, né? saber que Deus restaura. Mas e aí restaura mesmo. Você contou que uma senhora pediu para você divorciar e você não divorciou ela, né? São vários casos desses e eu passo todos eles para ela. Né? E quem a procura, ela vai dar o suporte. E essa visão, né, de que você nasceu de Jesus, Deus lhe colocou um propósito de restaurar a família, não de separar. Sim. Judicialmente, Isso claro aí, que não é você que não é o advogado, não estamos dizendo isso aqui. Né? Advogado, ele tem a missão dele também de cumprir o que a lei determina e tal. Mas no seu caso é um caso especial, que Deus deu uma missão diferente. Não obstante o valor financeiro, cada divórcio tem um valor médio de R$30 mil. Imagina, 3 divórcios, você resolve o problema em 6 meses da sua casa. Verdade. Você abre mão disso em prol de ver uma família restaurada. Se você tem condição de ajudar, tem uma passagem muito engraçada de uma senhora, uma cliente minha já antiga, e uma senhora já com 60 e poucos anos, desiludida com o casamento, o marido um pouco mais velho, e foram lá porque ela foi querendo saber quais são os direitos dela. Quase 50 anos casada, 40 e poucos anos casada, e não aguentava mais aquilo. Aí eu sentei com ela, a filha dela falando assim: só o senhor mesmo para falar com a Luta, porque eu já falei e não tem jeito. Aí ela comecei a ouvir tudo que ela tinha para dizer, eu falei assim... Eles não eram crentes, né? A filha era. E por isso que ela me procurou. Aí a filha falou: fala com ela, doutor. Falei: fala. Aí eu falei: qual a idade da senhora? Qual a idade do seu marido? Quantos anos de casado? Aquela coisa toda, não sei o quê. Aí eu falei: ele já está aposentado? Já tem uma pensão, tem uma aposentadoria boa? Tem sim, maravilhosa, não sei o quê. A gente vive muito bem. Falei: olha só, a senhora vai chegar agora no fim da sua vida. Jogar isso fora. Jogar tudo isso fora. Daqui a pouco seu marido morre, fica com a pensão dele. Porque a senhora fez por merecer, criou os filhos dele, cuidou dele a vida inteira. Então o que a senhora vai fazer é o seguinte: dá uma de maluca.
diz para ele que você não é empregada dele e paga com o dinheiro dele uma empregada para fazer tudo que ele quer que você faça de forma imediata. São estratégias. Se fosse crente, eu ia falar com outra linguagem. Como não é crente, eu vou dizer, Tem que falar com a linguagem que ela entenda. Usufrui do que Deus já te deu. Para que você vai jogar isso fora? Ele quer se divorciar da senhora? Não, ele não. Então, por que a senhora quer? Eu sei que eles estão felizes da vida. Vê, né? Aí você vê. É uma questão de saber se posicionar e mostrar para a pessoa o entendimento. Tem que levar a luz, né? É uma forma de levar a luz para as pessoas. O Espírito Santo para dar. O assunto foi divórcio, reunião presencial ou por videoconferência, eu oro antes, falo, Senhor, me coloca as palavras, porque não sou eu que vou convencer. E o final das contas, Alexandre, nós estamos aqui para levar a luz para as pessoas mesmo, né? Que elas estão em trevas, a gente, né, na escuridão, vamos dizer assim, a gente precisa clarear a mente delas. Você, mesmo com pessoas que estão no mundo, que não entendem a linguagem, é muito interessante isso. Você colocar as coisas de acordo com o momento, com a condição, para que as pessoas entendam mesmo não sendo evangélicas, porque a gente tem que ser luz para todo mundo. É isso aí. É isso aí. E a gente tem que cumprir o nosso chamado. Se o meu chamado não é só dentro da igreja, não é só para os casais da igreja. Meu chamado é onde eu trabalho, onde Deus mandar. E com isso, esse grupo de mulheres vão lá para casa, se ramifica em grupo de mulheres na mesa e depois vira um congresso, um retiro espiritual para mulheres chamado Encontro Betânia, onde eu vou para a cozinha na sexta-feira e só saio no domingo. Muito bem, nós estamos chegando no final, acho que a gente já está até ultrapassando, não fica triste. É que o Alexandre tem tanta coisa linda para falar. Glória a Deus. É muito importante. Vamos aí para o nosso comercial, não podemos deixar de chamar as nossas patrocinadoras, né? Senão vão ficar tristes. Tá bom? Roda aí a vinheta, Juliana, por favor. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Muito bem, continuando, voltando aqui para o nosso programa, eu quero passar para o nosso convidado de hoje uma lembrancinha do nosso programa, que é a caneca, não podia ficar sem, a nossa canequinha. Eu participei. Que você possa tomar bastante café. Glória e com essa caneca aí você também trazer muitas pessoas. Esse programa é para todos que quiserem dar o seu testemunho. É um programa novo, né? Ele tem 1 ano e pouco agora de vida, mas tem muitos testemunhos ricos e nós sabemos que Deus vai fazer uma obra grandiosa nesse programa ainda. Muitas pessoas que estão no anonimato, que têm testemunhos riquíssimos, vão passar por aqui, estão passando por aqui, né? E é para abençoar muitas pessoas. Olha, eu quero te dizer, Alexandre, que essa casa é a sua casa. Amém. Quando você estiver disposto a falar novamente, a vir, você e sua esposa têm muita coisa para transmitir. Sim. Então, aqui está, as portas estão abertas, é só programar com a Flávia, né? E voltar. Tem problema não. Eu sei que vocês têm cada história. Imagina se você for esmiuçar cada história desses casais aí, quanta riqueza. É muita coisa. Vocês têm, né? E parabéns para a igreja nova, né? Amém. Porque mudança, às vezes, é coisa de Deus mesmo. Normalmente, eu, por exemplo, eu mudo porque é Deus mandando, o direcionamento de Deus. Assim, uma coisa que eu achei bem importante desde que eu conversei com você foi assim, que você e sua esposa são pessoas que ouvem a voz do seu pastor, além de Deus, porque Deus nos dá um pastor aqui na terra, o pastor terreno, né? Aquele que está acima de nós para nos orientar. Então, que você continue orando pelo seu pastor, Glória abençoando a vida dele, da sua pastora, né? Que ela também é pastora. A Bruna
Fernanda Brum. Fernanda Brum, mulher de Deus, mas assim, continue sendo essa bênção, Glória a continue abrindo, não tenha medo, abre mesmo sua casa, acolhe essas pessoas. É muito bom a gente acolher, é muito gostoso. Não tem dinheiro, por exemplo, não tem dinheiro que pague o que a gente faz assim para Deus, né? E Deus dá uma recompensa Dá. tão grande, né? O que para muita gente é um fardo, né? Pra gente é uma Pra alegria. gente é uma alegria. Ó, Alexandre, faça uma consideração final aí, porque a gente já encerrou mesmo. Amém. Queria agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho só, um pouquinho mesmo, do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através desse ministério lindo que Ele colocou nas nossas mãos. Como a gente sempre costuma dizer, a sua dor, onde você tem uma dor, que Deus te restaura, ali você investe, né? E a unção que a gente respeita é a que a gente atrai. Então, tudo que foi feito em prol da minha família, a gente procura fazer e muito mais, né? Porque o Senhor, ele tem urgência nas famílias. As famílias estão se deteriorando dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. Muitos divórcios triste. dentro da igreja. Mas por que isso? Porque às vezes, quando chega ao conhecimento dos pastores ou de um líder, a coisa já está tão agravada que o caminho na cabeça dos crentes é sem volta. Mas o Senhor pode restaurar todas as coisas. Amém. E quando a gente tem um ministério de família forte, quando nós temos irmãos que fazem trabalhos independentes como o nosso, de se colocar à disposição, de entender qual é a necessidade do outro e contar um pouco do que Deus fez na nossa vida, que pode fazer na vida deles, a gente sente que o Senhor trabalha, essa unção tem toda a diferença e a gente é prova viva disso. Amém. Quantas famílias passaram por nós e a gente deixou um pouquinho da marca do Senhor e da nossa marca do que Deus fez. Então a gente é muito grato ao Senhor, agradecer a vocês pelo carinho de recebermos aqui. Estou muito alegre pelo privilégio. Esperamos que tenha outros convites, né? Já está convidado. Para falarmos sobre outros assuntos. Pode voltar. E o Senhor está requerendo de mim também que comece um trabalho com homens. E eu estou orando ao Senhor. Que bênção! Com a família, ela com as mulheres e com você ajudando, dando suporte. E agora você com homens e ela te dando suporte. Eu estou orando ao Senhor para que Ele dê o formato, dê a direção, para não fazermos nada da nossa cabeça. E nem que seja assim, tete a tete. Porque vamos o tete a tete gravar um podcast na sua casa. Pode ser. Ei! Fique à vontade. Ei, Juliana, marcar uma externa aí. Vai ser um prazer recebê-los, tá? Deixa ter um evento que a gente faz um podcast. Glória lá. a Deus. Amém. Gente, eu estou muito feliz com esse podcast, com esse episódio, né? E que você também tenha sido muito abençoado. Amém. As suas redes sociais, pode falar aí. Na verdade, eu passei... minha rede social, o arroba é do escritório, então eu uso para fins profissional. Sim, como a gente falou. Pode botar, não tem problema. É como a gente falou. É uma questão do trabalho nos bastidores. Uhum. Mas eu queria deixar a divulgação dos dois arrobas do arroba Memórias do Casulo, Deixa na descrição, né? RJ e arroba Encontro em Betânia, que são as duas contas do Instagram, que a do Memórias do Casulo é que trata da mesa lá com as mulheres, que é o curso de 8 semanas com a minha esposa, e do Encontro em Betânia, que é os retiros espirituais que fazemos com mulheres. Muito bem. Tá? O meu arroba é alexandresantiago.adv, que é o meu particular, mas é muito voltado para fins profissionais. Mas se algum homem de Deus quiser tirar alguma dúvida, chamar no direct, eu respondo com todo carinho. Muito bem. Vamos ficando por aqui, com a minha gratidão. Amém. Né? E que Deus abençoe você que está nos assistindo. Continua, se inscreva no canal. Quem ainda não se inscreveu, dá o like, ative vocês, inclusive. Amém. Ainda não estão nem inscritos. Vamos acompanhar. E que Deus abençoe você que esteve conosco até aqui. Que esse testemunho sirva para a sua vida, para engrandecer a Deus na sua vida. Né? Para você ter realmente recebido, que você tenha recebido o alimento esta porção deste dia. Fica aí com pode meditar, com pode falar. Que Deus te abençoe Juliana, abençoa a Luana, abençoa a Flávia, os demais também que sempre nos ajudaram. E
Fiquem com Deus, tá? Amém. Uma semana abençoada, rica, uma semana abençoada, um restante de semana abençoada para você, Alexandre. Glória a Deus. Eu te chamei de pastor, né? Mas a gente, assim, título não é o problema. E a gente não faz nenhuma questão disso. Importa é a obra. É a obra. Importa é o resultado da obra e a obra. Fiquem com Deus. Amém. Beijo para Glória a todos. Deus. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Tchau.